Vamos aqui dar sequência. Abaixo aqui vai ser uma área de links, como tem aqui no nosso layout. Ó. E eu não tinha colocado div para ela, porque geralmente para um conteúdo somente em texto, né, não teria tanta necessidade. Dá para organizar ele aqui abaixo sem a div. Mas para a questão de organização melhor do seu layout, vou colocar aqui uma div chamada links coluna e eu vou saber então que vai ser essa área. Eu já até defini aqui o tamanho dela, que é 350 de largura por 470 de altura. Vou copiar aqui esse vídeo coluna e vou colocar aqui links coluna. Depois aí a gente pode até trabalhar às vezes um background diferente, algo a mais ali para esta região. Vou colocar aqui a cor dela branca, 350 por 480 e uma margem aqui também para o topo de 10, justamente para dar um afastamento, né? Seria aqui esta distância entre as áreas aqui, para que não fique coladinha no vídeo. Dependendo aqui de como ficar, eu vou até colocar um pouquinho mais, na verdade vou colocar 20, para afastar um pouquinho mais ali, 25. Ok, links colunas, venho aqui no meu código fonte, abaixo do vídeo eu copio essa div e colo ela. Vai ser então links coluna. Vamos fazer ali uma área de links bacana para ele. Ctrl S, recarrego, tenho aqui a minha área de links. Não pode ser branca, né? Porque se ela for branca, não vai dar diferença nenhuma ali, porque o fundo da coluna também é branco. Então vamos fazer aqui um tom de vermelhinho clarinho, que aí já dá para a gente visualizar. Perfeito. Ficou muito grande, né? Eu estou vendo aqui que o tamanho passou da área da coluna. Então não pode ser 480. Vamos colocar aqui 440. Perfeito. Esta vai ser o tamanho aí da área, que ficou com 25 de distância. Acho que ficou muito. Acho que somente 20 ali seria ideal. Não precisa de aumentar tanto assim não. Perfeito. Agora, estas outras partes aqui vão ser somente categorias. Então, eu vou fazer uma e duplicá-la para baixo, né, que já tem até o tamanho dela, que é 185 por 150. Esta primeira área aqui dele. Vamos verificar aqui como que vai ficar. Uma área para imagem e uma área para texto. Então, vão ser duas aqui, uma do lado da outra, e depois vão ser copiadas e inseridas abaixo. Vai ter aqui uma borda, né, uma borda na parte superior, né, de alguns eu poderia colocar na parte inferior, uma borda inferior aqui dentro dessas áreas. Isso aí nós vamos formatar, na verdade, depois, né, quando já estiver então montando o template. Por enquanto são só as áreas. Vamos fazer primeiro a área da imagem, que é 185 por 150. Lembrando que a área do título coluna, ela tem que estar também nas demais. Então vou copiar aqui essa div título coluna, Ctrl C. Vou colar ela aqui ó, no título 2. Perfeito. Não, perdão, que isso aqui eu já tinha feito, né? Então, Ctrl S, só recapitulando aqui. Ó, já está, já. Então, não tem necessidade de fazer isso. Não lembrei que eu já tinha feito, não. Então, abaixo do título coluna, aí sim, eu vou criar uma nova div, que vai ser aqui chamada de... Pode ser... Categorias... colunas, que eu sei que são essas categorias que vão estar dentro ali das colunas. Vou colocar aqui um título para ela, que vai ser imagem, perdão, imagem coluna já tem? Não, tem vídeo coluna. Então, imagem colunas. E o outro vai ser texto colunas, que vão ser a área da categoria. Ou posso também fazer diferente. Para quê? Para dar uma organização maior nisso aqui. Então, o que eu teria de fazer aqui? Como essa área vai se repetir várias vezes, o interessante seria fazer justamente o seguinte. Deixa eu selecionar elas ali, nem precisa. Vou pegar aqui a ferramenta retângulo. Eu vou criar fora dela um retângulo. Para que vocês entendam aqui. Ó. Poderia fazer fora aqui ó, um retângulo para englobar. Seria uma div que vai englobar aqui a imagem e o texto. Com isso, depois basta eu duplicar esta div, sem ter que ficar fazendo de forma separada. É como se essa div entrelaçasse essas duas, como a coluna. A coluna engloba todas essas três áreas dentro. Aqui eu vou criar uma div para englobar tanto a imagem quanto o texto aqui dentro. Só que eu vou precisar de analisar junto ao layout o tamanho dela direitinho e a área de padding, que vai ser o espaçamento interno
aqui dessa div. Então, na próxima aula eu já vou vir com essas medidas, né? Muita coisa é assim mesmo, a gente programa o layout, mas na hora de montar, você pensa, poxa, não, se eu tiver aqui uma div já englobando essas duas, vai ficar um pouco mais fácil de trabalhar. Então, isso a gente vai acrescentando aí aos poucos no layout.